Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então dar continuidade, né? E também finalizar a nossa disciplina de administração de recursos humanos, né? Com a temática chamada recursos humanos estratégicos. Esse é o último tópico aí da nossa disciplina, né? Então a gente encerra aí antes da nossa avaliação. A temática de recursos humanos estratégicos, normalmente ela é trabalhada sempre no final dos cursos, né? No final das disciplinas mais voltadas a recursos humanos, gestão de pessoas, né? E mesmo aqueles que forem depois se especializar na área de pessoas vão ver que isso vai se tornar um módulo, normalmente um módulo, né? Nos cursos de pós-graduação. É um assunto mais recente, é um assunto mais contemporâneo, por isso que fica um pouco mais para o final para se falar um pouco sobre isso. Quando a gente aborda, né, quer estudar, quer compreender a temática do chamado recursos humanos estratégico, é sempre interessante a gente ter clareza em relação a isso, né? Quando eu falo de um recursos humanos estratégico, eu estou falando de um processo de transição, de um RH bem tradicional para um RH um pouco mais contemporâneo, moderno, né? Com responsabilidades talvez um pouco mais estratégicas dentro daquela empresa. Diferente um pouco daquele recursos humanos que até então nós conhecemos, né? Que é o modelo mais tradicional de RH. Então não se assustem se vocês perceberem no final, né, da minha fala, da leitura que vocês vão fazer, a seguinte conclusão, né? Mas será que a gente tem um RH estratégico aqui na nossa região, né? Nas nossas empresas que aqui atuam? Eu vou dizer para vocês literalmente que muito pouca perspectiva nesse sentido na região. No Brasil como um todo, né, não são também muitas as empresas que têm esse chamado recursos humanos estratégico na sua estrutura organizacional. Até porque o RH estratégico ele tem algumas demandas e que precisa de uma reestruturação da empresa, uma consciência maior da empresa em torno dessa área de recursos humanos, para que ela de fato possa afirmar que exista um recursos humanos estratégico ali. Então, professor, é uma perspectiva de futuro? Sim, é uma perspectiva de futuro. Mas algumas empresas já trabalham para isso? Sim, a gente já tem empresas, né, muito avançadas, inclusive, não apenas na discussão, mas também na operacionalização das características necessárias para se ter um recursos humanos estratégico. Tá bom? Eu vou projetar os slides, né? Os slides já estão disponíveis para vocês já estão aqui no AVA, né? Basta aí acessá-los para que vocês acompanhem a nossa fala. Então vamos lá. O RH estratégico. Esse RH estratégico ele é uma temática, né? Que normalmente se estuda mesmo dentro dessa disciplina. Isso também é estudado depois em cursos de pós-graduação, em mestrado, quando se especializa, né, na área de gestão de pessoas, né? Então é uma discussão acadêmica, mas é uma discussão também corporativa, né, que acaba sendo feita, tá bom? O que é, professor, um recursos humanos estratégico? A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que ele foge um pouco daquilo que é o convencional, né? Ele vai manter todas as responsabilidades que um RH teria, mas ele foge um pouco daquilo que nós entendemos enquanto modelo único de responsabilidade, tá? Existem algumas características numa área de recursos humanos que é principalmente sobre o seu significado. E isso se deu muito dentro do contexto histórico, né? Desde lá, quando nós estudamos as 5 fases de recursos humanos, que a gente viu um RH mais burocrático, mais legalística, né? Com uma inserção de uma visão mais humana, depois de uma visão mais administrativa, e depois, que é o hoje, né? Uma visão mais estratégica, a gente pode dizer que RH teve muitos significados. Desde uma administração burocrática de pessoal, até o contexto de hoje, né? Que é muito mais conhecido como gestão de pessoas. Gestão de pessoas, gestão de talento, gestão de stakeholders, né? Independentemente da nomenclatura que a empresa usa, as funções serão sempre quase as mesmas, né? As responsabilidades serão quase sempre as mesmas também. É importante que a gente contextualize isso sempre, né? Responsabilidade não muda. O que pode mudar, talvez por algum significado subjetivo, né, da empresa, talvez seja a nomenclatura. Dentro desse processo que a gente estuda, a gente sempre vai falar de uma evolução da área de recursos humanos, né? Desde uma responsabilidade que antigamente era mais operacional, burocrática, para uma responsabilidade hoje que é muito mais estratégica.
Desde o momento, né, lá na década de 50, 60, onde o foco estava voltado muito mais à função, ao operacional, aquilo que era feito pela organização, e hoje, né, uma visão mais focada ao negócio da organização, tá? De uma relação mais interna para uma relação mais externa, focando não apenas o colaborador, mas também o cliente, né? De um departamento muito mais reativo, que solucionava problemas, para um departamento hoje muito mais proativo e principalmente trabalhando com medidas de prevenção, tá? De um departamento no qual o foco era apenas as suas atividades específicas, né? Para um departamento que hoje também foca, junto com a estrutura da empresa, os resultados. Então, observem que a gente está falando aí de quase 50, 70 anos, aparentemente, da evolução de uma área que começa extremamente burocrática, racional, e chega num patamar de se discutir como um modelo estratégico de negócio. RH é um modelo de negócio para muitas empresas. Não tenham dúvida disso. Para todas elas, professor? Não, não é para todas elas. Muitas empresas vão enxergar a RH, como eu já disse isso para vocês, como um departamento meramente operacional. Executor. Tem que recrutar, RH vai lá e recruta. Tem que selecionar, RH vai lá e seleciona. Tem que fazer a gestão de benefícios, vai lá e faz a gestão. É executor, é operacional. Ele participa das decisões macro da empresa, professor? Não, ele é operacional. Tá? Então, muitas empresas concebem a ideia de um departamento de RH dentro dessa forma. Isso seria o correto, professor? Dentro daquilo que se tem de perspectiva de humanização, de se entender a grande discussão em torno, né, que a gente faz na administração, né, da gestão do conhecimento, e em compreender que a maior gestão de conhecimento se dá dentro do capital intelectual que está dentro das organizações, que são as pessoas, inclusive, é uma discussão muito pequena, né, é estabelecer um limite muito pequeno, falar que departamento de recursos humanos ele é operacional, ele é meramente executor. Tá? Mas ainda existem, né? Isso no mundo corporativo existe, né? Não é específico da região. No mundo corporativo existe essa mentalidade ainda, né? De olhar para o RH e ver um departamento operacional, executor. Enquanto outros já estão enxergando um pouquinho mais além, de uma forma muito mais responsável, madura, inovadora, um RH um pouco mais participativo, que participa, inclusive, gente, da tomada de decisão da empresa. Ele não é meramente o executor, ele é parte integrante de uma decisão que foi tomada em colegiado. Tá bom? Já enxergam o RH não simplesmente como um fator burocrático apenas, mas como um departamento que interfere de forma positiva, macro, nos negócios da organização. Então, dá ao RH uma responsabilidade também de captação de resultados. E isso começa onde? Isso começa lá no processo de seleção. A seleção sempre é a abertura de um processo. A seleção sempre é, de uma forma responsável, a abertura de um processo de acordo com as demandas que a organização tem. Tá? Por isso que é importante que a gente entenda isso. Né? Eu queria mencionar algumas ideias, né, do ser estratégico de um RH. Um RH estratégico ele tem visão sistêmica, ele enxerga o todo. Ele não olha apenas para o seu único departamento. Ele é parceiro, ele é um RH, né, que está atuando e sabe qual é o negócio da empresa. E modifica as suas ações, adapta as suas ações para esse negócio. É um RH que trabalha alinhado com o planejamento estratégico da empresa. Né? Não acontece aquilo que infelizmente pode acontecer. Né? Cada um faz o seu próprio planejamento. E na hora de executar, cada um executa o seu, sem ter essa visão sistêmica aqui. Né? RH melhora clima organizacional. RH ele muda muito, né, a participação das pessoas. Né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Né? RH interfere em resultados da empresa. Tá? RH estratégico, ele tem essa característica. E é um RH que está muito alinhado, né, com todas aquelas características, com todas aquelas diretrizes que são apresentadas pela empresa também. Então, observe que a gente tem um RH que ele ultrapassa um pouco das características do RH tradicional, convencional, que talvez a gente esteja acostumado a enxergar, né? Isso é legal porque você passa a ter um departamento que começa a enxergar um pouco além daquilo que são apenas as suas funções, as suas atribuições, né, as suas responsabilidades.
O RH estratégico é aquele RH que compreende qual é a estratégia da empresa, que é uma estratégia macro. O RH participa desse planejamento que a empresa faz. O RH alinha as suas funções de acordo com essa estratégia que a empresa determinou. Então percebam que é um processo de integração. A gente não está falando de um RH isolado, né, que não tem nada a ver com a vida da empresa, né, que não participa de nada, ele simplesmente executa as suas funções. Talvez isso seria um RH mais tradicional, né? Aquele convencional que, de uma certa forma, a gente se acostumou a ver, tá bom? A gente pode dizer também que o RH, às vezes, para ele ser estratégico, ele precisa ter uma cara, né, em torno dessa estratégia que a empresa definiu. Se a empresa tem como característica, né, está na sua cultura, está no seu plano estratégico, né, o processo de inovação, tudo aquilo que vai ser desenvolvido pelo Departamento de Recursos Humanos, né, desde lá da estrutura de idealização de um clima organizacional, como a questão dos benefícios, como a questão da remuneração, como a questão do processo de recrutamento e seleção, deve girar em torno dessa busca da liderança em inovação. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Um RH estratégico, ele incorpora aquilo que é a estratégia da empresa. E as suas ações passam a ser direcionadas dentro dessa estratégia. Então, eu vou recrutar para isso, eu vou remunerar para isso, eu vou buscar a gestão dos benefícios para isso, e assim por diante. Então, verifiquem bem, né, a diferença agora, né, de um RH estratégico para um RH mais tradicional. Uma outra coisa que eu queria mencionar são as competências que existem em torno desse chamado RH estratégico. A primeira grande competência, RH estratégico consegue atrair as pessoas competentes. Por quê, professor? Um RH estratégico ele tem uma política diferenciada. Não é simplesmente uma política legalística, né, pautada na CLT, na convenção coletiva, né? Existem atrativos para chamar essas pessoas, né? E aí é claro que a gente está falando, né, de talento. A gente está falando de pessoas competentes, tá? Ao mesmo tempo que tem essa ideia da atração, tem a capacidade do desenvolvimento das pessoas. RH trabalha capital intelectual, capital humano, né, que talvez hoje, né, vocês podem ou não concordar ou discordar de mim, seja o grande patrimônio das empresas, né? Onde está o grande patrimônio hoje? Será que está no automóvel? Será que está no sistema? Será que está na estrutura física, né? Bom, na minha concepção, e eu respeito quem discorda de mim, né, o grande patrimônio da empresa está no capital intelectual que ela tem. Se ela consegue desenvolver esse capital intelectual, ela está desenvolvendo a estrutura macro da empresa. Ela está se tornando cada vez mais competitiva. Ela está dando passos de crescimento muito considerável para ela mesma. Tá? E uma outra competência que a gente destaca muito é a questão da manutenção das pessoas dentro dessa empresa. As pessoas, quando elas percebem que existe um projeto em torno, existe uma possibilidade de crescimento, existem incentivos, as pessoas participam da ação, a possibilidade de manutenção, de manter as pessoas dentro dessa organização é muito grande, né? E talvez sejam essas características aí que a gente esteja vendo, né, nessa perspectiva da temática do chamado recursos humanos estratégicos. Agora sim, o que a literatura traz para a gente, né? Já que a gente não tem tantos exemplos ainda práticos, né? A gente vai ter um monte de gente que fala assim, né? Ah, na minha empresa tem um RH estratégico, na minha empresa tem um RH estratégico. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode descobrir se o RH da empresa é estratégico ou não. A literatura ela vai dizer, né? E isso é uma literatura muito interessante, né? Quem gosta de RH tem que ler essas coisas. Professor, como é que eu sei que o RH é estratégico? Um RH estratégico, no primeiro momento, de forma bem acadêmica, ele precisa ter uma certa interligação e uma legitimidade sobre 4 pontos importantes. É como se eu dissesse assim para vocês: para um RH ser estratégico, ele precisa de 2 pontos. O primeiro ponto, ele precisa ter essas 4 características. Tá? Então, é dizer assim de novo, um RH estratégico, ele tem que ser, primeiro, um RH parceiro, um RH potencializador, um RH tecnológico e um RH proativo. Tá?
Essas 4 ideias aqui, elas são fundamentais e precisam mais do que ser importantes e fundamentais. Elas precisam ser operacionalizadas, né, dentro da empresa. Tá bom? Se a gente conceber essa primeira ideia aqui, né, nesses 4 itens, a gente já tem uma perspectiva de um RH estratégico. A segunda ideia, né, já vou adiantando, a segunda ideia é o seguinte: um RH estratégico, ele participa do nível estratégico da empresa. Lembra lá da pirâmide, né, que a gente sempre fala, né, nível estratégico, tático, operacional? E que no nível estratégico lá em cima estão os diretores, está o CEO da empresa, né, está o conselho administrativo de acionistas e assim por diante. E tem os diretores de áreas, assim como nós temos o diretor de marketing, diretor de logística, diretor financeiro, nós temos também o diretor de recursos humanos. Só que é um detalhe, esses diretores, eles se reúnem enquanto colegiado da empresa para tomar as decisões macro. Se eu tenho um diretor de recursos humanos que participa dessas decisões, opa, então talvez, junto com as outras 4 características mencionadas, eu tenho um RH estratégico. Não, eu tenho um diretor de RH, mas ele não participa das decisões. Não sei se eu posso dizer que eu tenho um RH estratégico nesse caso. Na minha empresa tem um analista de recursos humanos, tem um assistente, tem um encarregado, né? E assim por diante, outras nomenclaturas. Mas ele participa das decisões? Não, não. Ele é comunicado e ele se torna depois responsável para a operacionalização das decisões que foram tomadas, principalmente as decisões sobre em torno da gestão de pessoas da empresa. Nesse caso, eu acredito que não existe um RH estratégico. Tá? Então, fique atento a essas questões. Não, na empresa tem um RH estratégico. Ah, então você tem um diretor de RH. Não, eu não tenho. Ou então eu tenho sim. Ah, então ele participa das decisões da empresa. Não, não, ele não participa. Então percebam, né, como que a gente pode observar aí, né, e até mesmo identificar, né, diagnosticar mesmo a presença de um RH estratégico ou não. Eu queria mostrar para vocês quais são as 4 características, né, que compõem aí o chamado recursos humanos estratégicos. Antes disso, eu quero mencionar alguns detalhes, né? Eu sei que o slide pode parecer um pouco grande, mas eu queria só, resumidamente, apresentar algumas ideias. O modelo de gestão para implementar um RH estratégico, ele depende muito de uma gestão estratégica na empresa. Nenhuma empresa vai ter um RH estratégico se não tem uma estratégia definida. Isso é a primeira questão que a gente tem que entender, né? Converter essas ações estratégicas dentro da área de recursos humanos é um processo que a empresa precisa permitir que isso aconteça, né? E isso vai gerar ações que devem buscar esse alinhamento, né, entre as ações da área de recursos humanos e a estratégia que a empresa precisa elaborar. Tá? Isso é uma questão. A gente sempre vai considerar um RH estratégico quando existe uma integração das ações que acontecem ali dentro da empresa. Tá? Então, observe como é importante, né, a chamada gestão integrada. A gestão integrada, né, que unifica, integra todos os processos, facilita muito a vida de um RH estratégico dentro da empresa. Eu acho que vocês já ouviram outras pessoas falando sobre isso, né, mas eu gosto de falar sempre isso para que vocês tenham essa visão. É uma visão sistêmica que o aluno de administração, o profissional de administração tem que ter. Empresa tem que ter gestão integrada. Não pode cada um criar o seu feudo enquanto departamento e cada um imaginar que tem vida independente. Muito pelo contrário. As empresas precisam trabalhar de maneira integrada, os departamentos precisam conversar entre si. Tá? Esta integração aqui, ela facilita muito a gestão de um RH estratégico, como é a temática que eu estou apresentando. Se cada departamento for para um lado específico, com planejamentos diferentes, com objetivos diferentes, eu não sei onde isso vai parar, né, gente? Eu não sei onde isso vai parar, não. Muito pelo contrário. Agora, na concepção que nós temos de um RH estratégico, RH estratégia é negócio. Não é simplesmente um departamento aí operacional. RH estratégico é negócio para muitas empresas. Tá bom? Como é que a gente vai ver, professor, essas 4 características? Primeiro é o RH parceiro. Qual que é a função, professor, desse RH parceiro? O RH parceiro é aquele RH que vai agregar valor para a empresa. Ele vai dar o dinamismo do funcionamento, né, da empresa como um todo, adaptando as políticas que existem, tá, às práticas de recursos humanos que ali acabam acontecendo.
E isso vai gerar principalmente em torno das mudanças necessárias para a evolução daquela organização. Um RH estratégico, ele tem que ser extremamente considerável e influente na formulação da estratégia da empresa. Porque lembrem, qualquer processo de tomada de decisão, as pessoas estão presentes ali, tá? No mínimo, no processo da execução da decisão que foi tomada. Então, há necessidade de um RH que faça todo esse processo, né? Não apenas de equilíbrio, mas ao mesmo tempo que mostre a necessidade de uma mudança e que as mudanças elas vão acontecer para algo melhor. A empresa vai crescer, tá? E aí eu preciso conscientizar as pessoas desse crescimento, mostrando a importância desse crescimento não apenas para a empresa, mas para as pessoas também. Observem a importância que existe, gente, da comunicação dentro de uma empresa. Vocês, enquanto futuros profissionais, alguns até já são, né, profissionais da área de gestão, entendam. O grande gargalo que nós enfrentamos na administração é comunicação. A gente não fala para as pessoas. A gente não comunica as pessoas. E aí é uma questão bem simples, né? Vocês devem ter estudado isso lá em comportamento. As pessoas, quando elas não sabem, elas não se comprometem. Tá? As pessoas, quando elas não participam, a dosagem de comprometimento delas é um pouco menor. Então as pessoas precisam entender. Claro que talvez não vai entender tudo, e eu não preciso dar toda a informação, mas eu preciso fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo. Nós estamos trazendo agora um RH que vai agregar valor, que vai propor mudanças, mas essas mudanças são sempre de acordo, né, com as diretrizes da empresa, né? Essas mudanças elas vão fazer o alinhamento de tudo aquilo que acontece em RH com a estratégia da empresa, né? Isso vai ser mais fácil para mensurar resultado, desempenho depois, tá? As pessoas, quando sabem das coisas, né, elas participam um pouco mais. Eu preciso de um RH que seja estratégico e potencializador. Essa capacidade de potencializar a ação, ela está muito voltado em torno dessas pessoas. Olha como eu estava falando da participação. As pessoas precisam participar. E aí é uma função nossa, enquanto profissionais de RH, fazer com que as pessoas se envolvam, que a gente entenda as demandas que existem, as preocupações, os anseios, os desejos, tá? E permita com que tudo isso seja apresentado também pelo colaborador. Existe um jargão na área de gestão de pessoas, né? Eu particularmente não gosto muito, eu pouco uso. Acho que muito pouco eu falei disso em sala de aula ou agora nas nossas aulas remotas, né? É aquela expressão do ganha-ganha, né? A empresa ganha, o colaborador ganha. Um RH potencializador, ele gera um pouco desse jargão, né? É o ganha-ganha, né? Quando eu permito com que as pessoas participem, desculpa, quando eu permito conhecer um pouco da necessidade dessas pessoas, talvez essas pessoas elas estejam sendo mais inseridas dentro desse processo que a gente está falando de um RH um pouco mais estratégico. Assim também, como eu preciso de que um RH seja um RH mais tecnológico. Esse RH tecnológico, ele é indispensável nos dias de hoje. Não apenas para trazer para a organização características que a gente vai encontrar aqui, ó, voltados especificamente para a ideia da tecnologia da informação, mas principalmente porque a gente está encontrando hoje, né, a ideia que a tecnologia da informação ela vai ser a grande parceira da área da gestão. E, de fato, essa é a questão mesmo, né? Se a gente não der mão aí para os colegas da área de tecnologia da informação, a gente vai ter problemas no futuro. RH precisa mapear todas as suas ações. Nós falamos, por exemplo, nessa disciplina sobre a área de gestão de pessoas, quando se falamos principalmente sobre a questão da avaliação de desempenho, né? Se eu tiver todo um registro tecnológico disso, olha como pode ser facilitado a minha ação. Assim também como a gente sabe de um RH proativo. Professor, o que é um RH proativo? É um RH que não esquece a tradição da empresa, mas ao mesmo tempo está buscando um processo constante de facilitação. É um RH que promove uma cultura, mas adaptando a um modelo, né, atual. Aquilo que é demanda social, aquilo que é demanda de mercado, aquilo que é demanda, né, que o meu cliente tem como perspectiva. Tá? Então percebam a transição de um RH proativo, né? É um RH que está muito mais trabalhando e gerenciando as mudanças.
Observem como eu tenho sintonia nesses 4 tópicos que a gente menciona. Eu preciso de um RH parceiro que promova as mudanças, as adaptações necessárias de forma interna, de acordo com as políticas e das condições da empresa. Eu preciso de um RH potencializador que permita e que ajude, incentive a participação das pessoas, né? Fazer com que as pessoas contribuam um pouco mais. Eu preciso de um RH que seja tecnológico, que busque a tecnologia como processo de ação. E eu preciso de um RH proativo, que mantenha aquilo que já existe enquanto cultura, mas que faça o gerenciamento das mudanças. Gerenciar mudanças não é um processo fácil, mas ao mesmo tempo a mudança tem que acontecer, gente. Tá? Principalmente nos dias de hoje, né? Nos últimos anos que nós estivemos por aí, as empresas se adaptaram muito. Se eu não tiver um RH proativo que acompanhe isso, as minhas perdas, às vezes elas podem se tornar meio incalculável por aí, tá bom? Então vejam só, essa discussão que a gente pode fazer em torno do chamado RH estratégico, ele é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, tudo parte de um princípio que eu tenho que saber o que eu estou falando. Eu tenho que saber as características, né, especificamente desse RH estratégico. Caso contrário, eu corro um risco, e eu não sei se seria um risco legal a ser corrido, né, de dizer que eu tenho um RH estratégico, que eu tenho uma política, que eu tenho diretrizes, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, né? Mas eu acabo não cumprindo aquilo que é o básico quando se fala de um RH estratégico. Tá bom, gente? Na segunda-feira nós vamos, né, fazer uma videoconferência para a gente finalizar essa temática, né, já visando a prova de terça-feira, lá no dia 2 de junho. Tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês e a gente continua depois falando sobre esse assunto.